Nesse vídeo, daremos prosseguimento ao conteúdo de resistência elétrica e a primeira lei de Ohm, que nós já vimos na parte teórica, agora vamos ver aqui os exercícios. Reforçando sempre que esses exercícios estão no livro de vocês, tá? Então vocês podem conferir lá na parte referente ao conteúdo de corrente elétrica, sendo que eu altero a numeração aqui, tá? Para poder facilitar aí a escrita no caderno de vocês. Eu tenho o material didático de vocês também no formato digital, então por isso eu consigo dar print lá e trazer os gráficos, trazer as imagens do livro para cá. Vocês têm um material didático, vocês podem sempre comparar e ver que o que está aqui nos nossos vídeos também está no caderno, no livro de vocês, tudo bem? Eu faço um resumo, uma síntese e jogo aqui para a gente poder trabalhar a aula. Então olha só, um resistor apresenta esta curva característica. Temos aqui a tensão em volts e a corrente elétrica, né, o I, em ampere. Nós já vimos que volt e ampere nós vamos ter o ohm, tá, que é a nossa unidade de resistência elétrica. Volto a repetir aqui, né, a questão da nossa curva. Né? Eu já sei que esse resistor ele vai ser ôhmico. Tá? Só de bater aqui o olho eu já sei que é um resistor ôhmico. Por quê? Eu tenho uma reta aqui, eu tenho um valor constante. Então, se eu dividir 20 por 1, vou ter 20. Se eu dividir 40 por 2, vou ter 20. 60 por 3, 20. 80 dividido por 4, 20. Ou seja, 20 o quê? Ohm. Então, eu já tenho aqui um valor sempre constante. Tá? Então, quando ele pergunta aqui, ó, na letra A, calcule sua resistência elétrica para a tensão de 60 volts. Se eu olhar a tensão de 60 volts, eu encontro aqui, ó, no nosso gráfico, ó, tem 0, 20, 40, 60. Se eu pegar essa linha tracejada aqui, ó, o ponto aonde bate, né, a voltagem de 60 volts, é exatamente aonde bate meu ampere, né, minha amperagem de 3. Então, se eu pegar 60 e dividir por 3, eu vou descobrir 20, tá? Então, ó, eu pego a formulinha. Por que eu estou falando da divisão? Né? Porque a nossa formulinha de resistência, vocês já conhecem, tá? É a tensão dividida pela corrente. Então, basta, ó, substituir os valores, 60 dividido por 3, vou obter 20, tá? 20 volt ampere, porque, ó, 60, né, volts dividido por 3 ampere. Então, ó, 60 dividido por 3, vou ter 20. 20 volt ampere é a mesma coisa que 20 ohm, tudo bem? A letra B pergunta pra gente, ó, identifique se ele é um resistor ôhmico e justifique sua resposta. Eu já dei a resposta, né, ele vai ser um resistor ôhmico por causa desse valor constante aqui da reta, tá? Tem uma resposta mais bonitinha aqui que vocês podem deixar no caderno, que é o seguinte, ó, como a curva de tensão em volts por corrente elétrica em ampere é representado por uma reta, há uma relação de proporcionalidade entre a tensão e a corrente, o que leva a um valor de resistência elétrica constante. Logo, o resistor é ôhmico. Tudo bem? Letra C. Calcule a intensidade da corrente elétrica que circulará por ele quando submetida a uma DDP de 120 volts. DDP, foi o que eu falei para vocês, ó, muitas vezes você vai encontrar abreviado, a diferença de potencial. Tá? Então, ele quer saber qual vai ser a intensidade da corrente elétrica que vai circular, né, por esse resistor quando submetido a uma diferença de potencial de 120 volts. Aí nós temos que lembrar, né, que nós temos os seguintes dados. Né? Eu tenho a resistência, eu já conheço a minha resistência que está aqui, de 20 ohm. Então esse resistor é um resistor ôhmico, então eu já tenho aqui sempre um valor constante. Nós já vimos que sempre dividindo, ó, tensão por corrente, nós vamos encontrar sempre o mesmo valor. Então eu já tenho minha resistência. E tenho minha tensão. Perceba que aqui é o contrário, né? Ele quer saber a intensidade da corrente, tá? Então a gente tem, olha só, nós temos a resistência, ó, de 20, temos a tensão de 120, ele quer saber a corrente, tudo bem? Então é só substituir na fórmula, sendo que agora eu vou substituir, ao invés de descobrir a resistência, eu quero descobrir a corrente. Então, ó, coloco no lugar do R o 20 ohm, coloco no lugar da tensão o valor de 120 volts, e agora é só fazer multiplicação cruzada, né? Ó, eu só tenho eu multiplico 20 vezes I, vou ter 20I igual a 120, né? Porque 120 aqui multiplica por 1. Então vai ter 20 vezes I, tá? Igual a 120. Então se eu pegar o I e deixar isolado, I vai ficar igual a quê? 120 dividido por 20, né? Que é o que está aqui, ó. 120 dividido por 20. Tudo bem, gente? É só multiplicaçãozinha cruzada, tá? Regrinha de 3 básica, ó. 120 multiplica 1 que está aqui, vai ficar 120 de um lado, tá?
20 vezes I fica 20I. Então 20 vezes I igual a 120. Aí está multiplicando, né, o 120, o I está multiplicando 20 aqui. Se eu jogar para o outro lado, ele vai dividir. Então vai ficar 120 dividido por 20. Se eu corto 0 aqui com 0, né, então vai ficar 12 dividido por 2, vai dar 6. Ou seja, 6 o quê? Né, 6 ampere. Opa, dei uma consertada aqui porque eu tinha visto que eu botei errado, né? 120 dividido por 20, eu corto 0 em cima, 0 embaixo, vai ficar 12 dividido por 2 dá 6, tá? Então vai dar 6 ampere. Então essa vai ser minha corrente aqui, tudo bem? Então olha só, nós já fizemos então aqui, vimos que era um resistor ôhmico, vimos que os valores da resistência é constante, então vai dar sempre aqui 20 ohm. Vimos que é um resistor ôhmico, né, por causa disso, tá? Porque ele vai ter sempre uma resistência elétrica constante. E vimos aqui também, gente, que eu posso tanto calcular a resistência, mas se eu tiver, por exemplo, o valor de tensão e o valor de resistência, eu posso calcular a minha corrente. Ou também, vamos dar um exemplo, se eu tiver a minha resistência e tiver a minha tensão, também consigo calcular minha voltagem. Tudo bem? Então basta substituir. Pode ser também que vocês encontrem essa formulinha, se vocês quiserem um macete mais fácil ainda para gravar, é aquela versão, né, do U igual a R vezes I. Se vocês lembrarem que a voltagem é a minha tensão, então eu tenho que V é igual a R vezes I. É o quem V, ri. Né? É o voltagem é igual a resistência vezes corrente também. Tá? Então é uma outra forma de vocês encontrarem a fórmula aí também. Tá? Questão número 2. A curva característica de um resistor está representada num gráfico abaixo. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha tensão, tá? Em voltagem, e tenho a minha corrente em amperagem. Então, ó, tensão por corrente, tá? Ou seja, voltagem por amperagem. Então, eu tenho aqui, eu consigo descobrir minha resistência, tudo bem? Só que é o seguinte, só bater o olho aqui, ó, eu tenho uma curva, né? Isso aqui vocês aprendem a fazer esse tipo de desenho de curva lá em funções exponenciais, tá? O que acontece? Eu já sei que esse resistor ele é um resistor não ôhmico, tá? Só de olhar aqui. Eu tinha mostrado isso para vocês na parte teórica, agora vocês vão ver como que calculando realmente o valor não é constante, tá? Por quê? Nesse exercício número 1, em todos os pontos que eu tenho dessa reta, ó, esse ponto, esse aqui, a minha resistência vai ser sempre a mesma. Agora nós vamos ver que a resistência não vai ser a mesma, a resistência vai variar. Se a resistência variar, é porque o resistor é não ôhmico. Tá? Olha só, determine o valor da resistência para a tensão de 1 ampere e para a tensão de 2 ampere. Tá? São os valores que estão aqui, olha só. Eu tenho 1 ampere e 2 ampere. Então, se eu quiser saber qual vai ser o valor da resistência nesse ponto e nesse ponto aqui, basta eu lembrar da nossa formulinha, né? Resistência é igual a tensão dividido pela amperagem, tá? Pela corrente. Então, ó, quanto que é a minha tensão nesse ponto aqui, ó? É 3 volts. Então, vou pegar 3 e dividir por 1, né? Porque é a minha corrente elétrica aqui. Então, ó, tensão nesse ponto, 3 dividido por 1. Tá? O que eu vou ter? 3 dividido por 1, tenho 3 volt ampere, ou 3 ohm. Nesse outro ponto aqui, gente, o que eu vou ter aqui? Ó, nesse segundo ponto, eu tenho minha tensão de 12 volts dividido pela minha corrente, ó, de 2 ampere. Se eu pegar 12 dividido por 2, eu vou ter 6 volt ampere, ou 6 ohm. Olha só, o que aconteceu aqui? Nesse ponto, eu tinha uma resistência. Agora eu tenho um outro valor de resistência. Ou seja, a resistência ela é variável. Se a resistência é variável e não permanece constante, então o resistor é não ôhmico. Tá? Tanto é que a letra B pede para a gente responder isso aqui. Ó. Explique por que esse resistor não é ôhmico. Tá? Foi por causa disso que eu disse. Ó, esse resistor não é ôhmico porque o valor de sua resistência não permanece constante com a variação da corrente. Tá? Então isso aqui é só uma síntese do que eu tinha dito para vocês. Tá? Sobre resistor não ôhmico. Então, ó, compara aí, ó, eu tenho um valor de resistência aqui, ó, que varia, né, do 3 para o 6, enquanto no outro exercício que nós fizemos, né, o valor que eu tinha de resistência estava sempre constante, tá? Sempre igual a 20. Tranquilo? Então, com esses dois exercícios, nós fechamos aqui a parte da primeira lei de Ohm, tá? Com
as relações de resistência, tensão e corrente. Tudo bem? Então, essa aula complementa a aula anterior, que nós trabalhamos a parte lá introdutória de corrente elétrica e circuito. Depois nós iremos entrar numa outra matéria. Então, até a próxima e um grande abraço.